O livro como obra de arte, objeto de disputa por colecionadores. Na era dos e-books, esse tipo de publicação ganha ainda mais força. E é o que nós vamos ver no Iluminuras de hoje, que recebe o editor e poeta Antônio Miranda. Antônio Miranda é poeta, escritor, dramaturgo e bibliotecário. Tem mais de 40 obras publicadas em diversos países. Bom, inicialmente gostaria de agradecer ao Antônio Miranda por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Iluminuras de hoje, que está sendo gravado aqui na Biblioteca do Foro Trabalhista de Brasília, Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno. Professor, inicialmente gostaria, o senhor tem uma longa trajetória com a poesia, com a literatura, enfim, com a arte. Agora, desde quando? A gente fala uma longa trajetória, mas desde quando? E como começou o quê? Com a literatura, ou com a poesia, ou com o teatro? Eu comecei com a poesia, muito criança, meus 8, 9 anos de idade, eu já estava, antes de saber ler, eu já estava escrevendo como podia, né? E foi uma coisa que eu nunca abandonei. Lógico que houve época de minha vida que eu tive que me dedicar à profissão, a poesia ficou um pouco marginal, mas nos últimos anos eu pude retomar e agora me considero poeta em tempo integral. E essa poesia, vamos ainda lá no início, essa poesia ela foi atraindo outras coisas como o teatro, a literatura? Foi, nos anos 60, por causa da ditadura militar, eu me auto-exilei na Venezuela e senti a necessidade de fazer um espetáculo de teatro com poesia, coisa que era um desafio para a época. Consegui músicos, atores e nós montamos um espetáculo chamado Tu País Está Feliz, para 2 funções. Ficamos 2 anos em cartaz, viajamos 20 países. Então eu sempre gostei de fazer essa combinação da poesia com outras modalidades. Hoje em dia com a tecnologia, com a pintura, né, com instalações. Eu acho que a poesia pode ocupar qualquer espaço para expandir a sua forma de comunicação com o público. Pelo título da peça, eu posso dizer que tinha algo de crítico a esse período aqui no Brasil ou não? A todos os períodos do Brasil e de lá. Eu, na verdade, o que eu estava fazendo era um questionamento. Foi pós-68, o mundo estava numa efervescência, uma mudança de paradigma, questionando valores, né? E a peça justamente tinha essa intenção, através de poemas que iam do satírico ao esperpêntico, ao cruéis, botando em questão aquelas crenças da época, né? E acho que a juventude entendeu bem a mensagem e respondeu de uma maneira extraordinária. O que difere essa poesia aqui na América Latina, por exemplo, da Venezuela ou de outros países e da nossa brasileira? Olha, eu acho que não há muita diferença não, eu acho que tem mais público lá fora. Eu participo de festivais de poesia em muitos países, na Argentina, várias no México, na própria Colômbia, na Venezuela, e é uma coisa surpreendente. A última vez que eu estive no México, que foi ano passado, em novembro, nós nos apresentamos lá no Teatro da Universidade Nacional Autônoma do México para 3.000 pessoas. Isso aqui é quase impossível. Eu montei aqui com meus amigos no primeiro Bienal Internacional de Poesia de Brasília e nem de longe sonhávamos, começando essa batalha por conquistar público, chegar a 3.000 pessoas. Lá eles têm, tranquilamente. Eu já participei, por exemplo, na Colômbia, muito mais do que isso, numa praça pública extraordinária. Agora, o tipo de poesia que eles fazem lá não difere muito da nossa, porque isso são correntes literárias que passam pelo mundo, que vão do neobarroco, a poesia política, videopoema, o pessoal fazendo performances poéticas, e as temáticas não diferem tanto. Acho que a questão diferente é os cenários, os ambientes em que eles projetam a sua poesia. Embora esteja crescendo muito no Brasil também. Dentro dessa temática, qual o tema que você mais busca, dessas que você citou, então, ou não estão, inclusive, nelas? Não, eu não tenho um tema específico, depende das circunstâncias, das motivações que eu vou travando ao longo da existência. Uma época é um poema político, outra, eu prefiro poesia social, mas outra lírica, depende. Cada livro é um projeto diferente. Qual a sua influência
na poesia? Muita, né, naturalmente. Eu venho certamente da poesia política, de Mayakovsky, etc., no início, mas eu tinha muito interesse pela poesia de Nicanor Parra, antipoesia, aquela poesia de negação, de crítica, né? Gosto muito de poetas demoníacos, como Lautréamont e outros, né? Aqui no Brasil, Junqueira Freire. Gosto de poetas que não sejam muito convencionais. Eu não gosto muito de poesia lírica, romântica, do meu ponto de vista. Não que eles não façam bem, e até gosto e publico esses poetas no meu site, na internet, mas eu mesmo não sou um poeta romântico, eu sou um poeta mais satírico, um poeta de poesia visual, de outras dimensões estéticas. Quantos livros o senhor já tem? E aí vamos, tanto de poesias ou acadêmicos, enfim. Não... Eu já publiquei mais de 40 livros, né? Centenas de artigos científicos, ensaios, etc. O livro de poesia tem mais de 30 títulos publicados em português, espanhol, italiano. E estou sempre publicando. Agora que estou totalmente dedicado à poesia, estão saindo muitos livros em vários países. Ano passado publiquei no Peru, acaba de sair um livro na Venezuela, saiu um livro há poucos dias atrás na Argentina, está para sair um outro na Itália, porque a gente tem muitas relações nesses congressos internacionais e acaba invadindo sites e também editoras. Né? E o senhor faz um trabalho que são os chamados e-books. É. E aí, inicialmente, eu gostaria de fazer um comentário que seria natural de qualquer pessoa. Outro dia nós até conversamos, eu conversei com outro escritor aqui no Iluminuras e nós conversávamos justamente sobre essa novidade na literatura, enfim. Agora, por exemplo, como essa biblioteca aqui que nós estamos, um espaço físico onde as pessoas vêm, que se dedicam tempo, caminham, às vezes pegam um ônibus, enfim, né, com as cidades conturbadas hoje, o trânsito conturbado, hoje tem que achar uma vaga para estacionamento, enfim, vem a um lugar, espaço físico como esse, que parece que ultimamente tem sido menos utilizado. Talvez, e aí me perdoe, dada a sua idade, seria natural ouvir de uma pessoa como o senhor que esse seria o ideal, mas não, o senhor faz o trabalho justamente ao contrário, de uma publicação e um esforço na internet. Como é que é isso? Porque há vários motivos. Eu gosto de publicar em formato tradicional, mas a circulação é difícil, tem poucos compradores de livros de poesia, enquanto que se você publica na internet, você multiplica essas possibilidades. Para você ter uma ideia, um dos meus livros, Artifício ou Artefacto, que eu publiquei em formato impresso, fiz uma edição muito pequena, 12 exemplares, só para dar amigos. Publiquei em e-book, tem milhares de leitores. Então, morando em Brasília, onde você está longe das grandes editoras, dos grandes centros de difusão da cultura, essa é uma janela absolutamente necessária. Você publica um e-book e, quando vê, está sendo lido em dezenas de países, em centenas de cidades brasileiras, de uma maneira espontânea. Eu nem me preocupo mais em divulgar o que eu faço. Basta você publicar o e-book, está aí no repositório nacional e internacional, esse público vem a você e te descobre. E isso eu sempre pensei desde jovem, buscar outras formas de comunicação para a poesia. Quando eu descobri o e-book, esse é o caminho. Certamente virão outros, né? São, na verdade, mais de 40 títulos e aqui nós temos, alguns são os mais recentes, esses? Alguns. Esse aí foi publicado em Belo Horizonte. Memórias. A editora Anome, uma bela editora, edições muito bem cuidadas, né? E já tem e-book na internet de graça para quem quiser assistir. Quase todos os meus livros eu faço a edição impressa e a edição em digital também. Bom, temos mais um outro aqui, Círculos. Esse foi apresentado numa performances que eu fiz no México e na Cosmopoética de Córdoba, na Espanha, no final do ano passado. Está aqui. Mais um outro que o professor Antônio Miranda nos traz, que é Poesia e Cyberpoesia. Isso é de um autor de Goiânia, o doutor José Fernandes. Ele decidiu estudar minha poesia de internet, poesia que usa tecnologias que estão sendo difundidas pela web. Bom, estão aqui alguns
trabalhos que o professor nos traz, como disse, são mais de 40, claro, não dá para mostrar. Tem algum que você, assim, qual foi o primeiro? Meu primeiro poema é de criança. Eu leio de vez em quando aí para as crianças, mas não seria capaz de lembrar, assim, de memória, não me lembro, não. Tem algum livro especial, assim, que foi feito, foi escrito, digamos que num momento especial? Eu posso pegar um Acho aqui. que todos são, né? Todos esse são, aqui, mas o Círculo, assim que... é uma antologia bilíngue, tem poemas em português e espanhol. Eu até deixei aqui um poema curto, eu acho que se adequa à situação, que está muito dentro dessa minha linha de poesia, de provocação, digamos assim. Né? Chama-se Antepasto. Tudo que a poeta escreve está resumido em uma única palavra: solidão. Escrever é distanciar-se do mundo para poder entendê-lo. É uma forma de morrer. Viver é outra coisa, ainda que alienada. Eu trocaria 1000 rimas por uma noite de amor. E trocaria um belo poema sobre a fome por um singelo prato de comida. Parabéns e muito obrigado, professor Antônio Miranda. Esteve hoje aqui conosco no Iluminuras. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui um pouquinho estaremos de volta e eu vou conversar com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra. Até já. Estamos de volta com o Iluminuras e eu converso agora com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. Ministro, inicialmente muito obrigado por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. E gostaria de já começar falando justamente de sua obra, que é O Mundo do Senhor dos Anéis, que, claro, muito conhecida, em especial, pelo menos mais recentemente, pelo cinema. E aqui uma obra que trata justamente daquela obra literária de Tolkien. O que foi que levou o senhor a elaborar esse trabalho? Na verdade, foi um resumo que eu procurei fazer para mim mesmo, como gostei muito de ler O Senhor dos Anéis, depois ler O Hobbit e depois ler o Silmarillion, que eram 3 obras do Tolkien, criando toda uma saga em torno dos Anéis do Poder. E ele acabou editando, não ele, mas o filho, uma obra póstuma que se chamava Contos Inacabados de Númenor e da Terra-média. E nessa obra eram contados muitos episódios que completavam os vários livros. Uhum. E eu já tinha esquecido um pouquinho de muitas passagens. Então me vi na contingência de, primeiro, reler os 3 livros, para depois ler esse livro que eu tinha recebido de Natal. E comecei a fazer resumos, fazer sinopses de cada um deles para poder compreender melhor. O senhor diria que é interessante ver ou ler, no caso, né, antes ou depois? E aí do seu? Em geral, esse é um livro... O que acontece? Então, em geral, é um livro mais para quem já conhece. Uhum. Quer dizer, para quem conhece parte ou assistiu O Senhor dos Anéis ou agora com a saga do Hobbit, quer dizer, está entrando num mundo ainda desconhecido. Esse livro que ele procura dar é a panorâmica geral da natureza dos vários seres, das várias personagens, porque como é um mundo que é criado paralelo ao nosso, uhum, quer dizer, vamos dizer assim, a virtude que o Tolkien tinha era de conseguir retratar muito bem a alma humana nas suas grandezas e misérias, transplantando para um outro mundo, para um outro universo. Mas se a gente for ver a luta do bem e do mal, com prudência, justiça, fortaleza, temperança, humildade, coragem, covardia, então todos esses ingredientes ele coloca, mas num mundo com seres diferentes. E às vezes as pessoas não sabem qual é a natureza de cada um desses seres. O que eu coloquei nesse livro foi exatamente explicar um pouquinho melhor
cada um desses personagens. Não só dos personagens, mas também dos próprios seres. Uhum. Né? Então você vai ter elfos, anões, hobbits, homens, orcs e outros seres. E uma característica do livro é que ele é todo colorido, com ilustrações de um dos pintores da obra de Tolkien, que é o Ted Nasmith, e todos os nomes próprios estão em cores de acordo com a natureza de cada ser. Então, quando a pessoa está lendo, sabe que esse ser é um homem, esse ser é um anão, esse ser é um elfo, esse ser é um hobbit. Ajuda, porque às vezes a gente se perde um pouquinho de saber, pela natureza do ser, quais os poderes que tem, quais que são as características de cada um dos seres. Ministro, uma pergunta que eu acho que é inevitável. O senhor lida com o público, digamos, com pessoas que estão aí, talvez boa parte mais conservadoras, lida com a justiça do trabalho. Como é que é essa relação? Um mundo sério, acadêmico, livros, obras que o senhor tem justamente sobre o direito, e de repente um outro lado que é a fantasia. É interessante que, conversando com os meus colegas, claro que nós vamos ver, cada um deles tem os seus hobbies. Uns que gostam de poesia, uns que gostam de esporte, uns que gostam de cinema. Eu tenho um colega que gosta de vela, iatismo, já participei de regatas até com ele. E interessante que a própria literatura e a literatura fantástica tem muito a contribuir para a própria atividade nossa no mundo jurídico. Por quê? Ninguém entra na área jurídica se não gosta das humanidades. E você, para ser um bom magistrado ou atuar em qualquer área das humanidades, tem que conhecer o ser humano mais profundamente. Às vezes eu brinco que atualmente eu me sinto mais necessitado de estudar psicologia do que direito para poder conviver num colegiado. Verdade. Exatamente na área trabalhista, eu digo até para os meus assessores muitas vezes, se nós estamos atuando na área trabalhista, nós temos que ser especialistas em relações humanas. Se tem alguém que tem que criar um bom ambiente de trabalho, é um juiz, é um assessor, é um assistente trabalhista. E a literatura, também a literatura fantástica, quando retrata as virtudes do ser humano, ela ajuda e muito a você ver quais são os defeitos, quais são as realidades, aquilo que nós vemos na alma humana, que é retratado pelos grandes escritores, como Tolkien, como Tolstói, como Dostoiévski. Se você lê um Guerra e Paz, se você lê O Idiota do Dostoiévski, você vai vendo, você vai compreendendo melhor o homem. E ao compreender melhor o homem, tudo isso aí te ajuda, depois na hora de julgar, ver como conciliar um conflito. Muitas vezes um livro desses, que parece que descola da realidade, é muito mais real, retrata muito melhor a alma humana do que qualquer um desses de literatura que pretensamente realista. Nós temos aqui Ética e Ficção, de Aristóteles a Tolkien. Está aqui esta obra, eu queria que o senhor comentasse. Então, essa aí eu escrevi fundamentalmente para dar aula de deontologia jurídica para magistrados na Escola Nacional de Magistratura Trabalhista. Por quê? Porque se eu adotei, dentro de duas correntes básicas de ética, que você tem a ética dos deveres, de Kant, e a ética das virtudes, do Aristóteles, uma encarando negativamente a ética como um conjunto de deveres, de imposições, de obrigações que eu tenho que cumprir, e a outra, uma visão otimista de qualidades que eu quero adquirir, de virtudes que eu quero vivenciar, eu, adotando essa corrente aristotélica, pensei que talvez a melhor forma de transmitir essas ideias fosse num livro
que juntasse, aí sim, o direito com a literatura. Por isso que é ética e ficção. Em vez de dar exemplos contando casos concretos ou analisando processos de condenação de juízes ou situações reais, pensei, a literatura, a boa literatura, a literatura clássica, com muitos exemplos de situações conflitantes, pode servir para ilustrar cada uma das virtudes que eu for analisar. Então, quando eu analiso a virtude da prudência, justiça, fortaleza, temperança, humildade, laboriosidade, eu vou usando filmes e livros como exemplos. Então, o senhor conseguiu fazer esse... E usando principalmente a obra do Tolkien, tanto que esse livro é um livro de parceria. Eu escrevo e quem ilustra é esse pintor canadense, o Ted Nasmith. Em cada capítulo ele vai colocando quadros que lembrem um pouquinho a virtude que está sendo discutida. E esta outra obra aqui, História do Brasil, um resumo esquemático. Na verdade, esse aqui